No nosso vídeo anterior, nós descobrimos que o riso ele é muito mais do que uma simples reação humana. Ele está presente em várias espécies e tem uma história evolutiva fascinante. E hoje nós vamos nos aprofundar mais sobre esse tema, explorando como o riso e o sorriso, apesar de parecerem semelhantes, eles possuem diferenças fundamentais. Você sabia que o sorriso ele pode ter origens sociais bem distintas do riso? E além disso, nós vamos entender como o riso atua como uma poderosa ferramenta de conexão social e emocional, ajudando a fortalecer laços, a aliviar tensões e até a promover a saúde mental. Então, prepare-se para mais uma jornada intrigante sobre um comportamento considerado universal, complexo da nossa biologia, que envolve vários fatores e também entendê-lo como ele se expressa em outras espécies. Então vamos começar nesse vídeo aqui, explorar um pouco mais sobre a risada, o riso e o sorriso. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Vale destacar que esse é o segundo vídeo, na qual nós estamos explorando a evolução do riso, a evolução do sorriso. Depois, se você não assistiu o vídeo anterior, confere lá que ele é bem interessante. Neste momento aqui, nós vamos entrar agora nas diferenças entre o sorriso e o riso. O sorriso ele é amplamente pensado para ter as suas origens numa exibição silenciosa de dentes que ficam à mostra. Isso parece em muitas espécies de primatas, e na maioria ela sinaliza quando o animal mostra os dentes sem fazer nenhum som, que é um sinal de medo ou de tentar aliviar o estresse que ele está sentindo naquela situação. E nós falamos sobre isso em um vídeo aqui do canal, sobre como nós interpretamos erradas as expressões faciais dos animais. Depois confere lá, que é muito importante para você não acabar sendo mordido porque você achou que o animal estava rindo para você. Depois confere lá. E nesse contexto, essa exibição de dentes, ela costuma ser produzida em situações que a gente chama de assimétricas, na qual, dentro de uma hierarquia, por exemplo, um animal subalterno, ele costuma mostrar mais os dentes para aquele animal que é dominante, sinalizando que ele é subalterno àquele animal dominante, por isso ele está mostrando os dentes. Não é universal esse contexto, porque comportamentos, de acordo com cada espécie, eles podem variar de acordo com cada contexto. Mas a gente está fazendo generalizando um pouquinho, para facilitar. Esse sorriso, então, ele é muitas vezes apresentado como um sinal, o sorriso já pensando aqui, sem ser esse contexto, de só mostrar o dente silenciosamente, o sorriso ele já tem um contexto de felicidade, de positivo. E essa expressão é muito mais rica do que aquela expressão anterior de simplesmente mostrar os dentes, e ele tem outros significados que não somente a alegria. Dependendo da circunstância na qual as pessoas sorriem, esse sorriso ele pode demonstrar, no caso de nós humanos, nervosismo, uma necessidade de agradar, de ter a garantia para as outras pessoas que nós estamos conseguindo fazer o que a gente precisa, mostrar uma atitude acolhedora, divertida, ou mesmo uma atração que a pessoa pode ter pelos outros. Então esse comportamento em nós humanos ele tem uma complexidade muito grande de mostrar os dentes no contexto de sorrir. Porém, em espécies animais que têm uma hierarquia de dominância mais frouxa, mais relaxada, e se você quiser entender mais sobre o que é uma hierarquia, como elas funcionam, como elas se organizam nos animais, que é justamente o tema do meu mestrado, depois confere lá esse outro vídeo na qual nós falamos sobre por que os animais formam hierarquias, que é a estrutura social da sociedade daqueles animais. Alguns animais têm hierarquias muito bem estabelecidas, na qual há um indivíduo dominante, pode ser um macho ou uma fêmea, e os indivíduos subalternos, que ficam abaixo dele. Enquanto que em sociedades que a gente está falando mais frouxas, mais relaxadas, no caso da hierarquia, não há bem um líder, um indivíduo que seja dominante sobre os outros. Eles estão mais ou menos no mesmo patamar. E no caso, voltando aqui para o caso do riso, nos macacos, o Tolkien, a macaca tolkiana e também a macaca silenas, a cauda de leão, esse sinal ele pode ser exibido do sorriso entre diferentes indivíduos e pode mostrar que eles estão tranquilos um com o outro e receptivos, e não sendo um sinal de subalternidade. A hipótese que é chamada de assimetria de poder, proposta por Preusshoft e Van Hoof,
fornecem uma explicação interessante para diferentes ocorrências na qual os primatas exibem os dentes superiores durante uma brincadeira ou mesmo quando não é expresso durante uma brincadeira. De acordo com essa hipótese, animais de hierarquias mais íngremes, ou seja, na qual há sempre um indivíduo no topo e outros abaixo, provavelmente esses animais, quando eles estão brincando, eles precisam sinalizar que eles estão brincando. Então precisa estar muito nítido que aquilo é uma brincadeira e não uma briga. É por isso que aqueles animais exibiriam mais sinais, como esses sinais faciais de mostrar os dentes, para demonstrar socialmente para os outros que aquilo não é uma briga hierárquica, é uma brincadeira e não uma disputa por posição. Tal sinalização, ela é clara, ela é muito suscetível de reduzir as chances de ter uma falha de comunicação entre um indivíduo e outro e, consequentemente, levar a uma briga mais séria, que pode se transformar em uma luta, que pode levar a danos sérios para aquele animal. Por outro lado, nas espécies que têm sistemas sociais que são mais relaxados, elas não precisariam tanto de exibir sinais tão claros de que eles estão brincando para o outro que ele vai brincar e para os outros indivíduos que estão assistindo, tendo em vista que eles não brigam tanto por posição social, como acontece em outras sociedades animais. Carnívoros e primatas, eles parecem modificar as suas expressões de brincadeira quando eles estão recebendo a atenção do seu companheiro, né, com quem ele vai brincar. Chimpanzés e bonobos, eles são conhecidos por modificar a forma como eles brincam se as mães do seu companheiro de brincadeira estiver por perto. Ou mesmo se outros membros do grupo estiverem atentos ao que ele está fazendo, porque ele precisa estar mais atento em como ele vai brincar com o outro, principalmente dependendo da posição social daquele outro com a qual ele está brincando. Ainda mais que ele não vai poder brincar, né, de bater muito no outro se a mãe dele está ali por perto, né? Ou se os adultos estiverem todos acompanhando a brincadeira. Como mencionado no nosso vídeo anterior, uma função importante do jogo animal é sinalizar que isso é uma brincadeira, e a gente também falou aqui no vídeo, né? Porque isso ajuda a coordenar as ações entre quem está brincando, porque ele sabe que é uma brincadeira e não uma luta. Provavelmente, o mais importante dessa sinalização é ajudar a evitar essa escalada em uma luta real durante uma brincadeira mais agressiva, mais intensa. E, consequentemente, ela ajuda a evitar que os animais se machuquem, especialmente quando os companheiros de brincadeira têm uma diferença de força muito grande, ou quando eles não são próximos socialmente, porque dentro de uma sociedade de animais, nem todos os animais são tão próximos assim um do outro. Então, se eles têm uma proximidade menor, o outro pode enxergar aquilo como uma ameaça à sua posição ou um contexto de desafio pela sua posição, e aí isso pode escalar numa luta mais agressiva. Mas se ficar claro desde o início que é só uma brincadeira, ele pode ser mais tolerante com isso. Os animais, às vezes, também podem produzir rostos, né, de ficar com a boca aberta, como parte de um convite para brincar. Então ele mostra os dentes, né, fica com a boca aberta para sinalizar para o outro que ele pode ter interesse, né, de brincar antes dele começar a brincar. E esse sinal pode facilitar com que o outro entenda e possa vir brincar com ele. Esse aumento nas interações, né, lúdicas e comportamentos afiliativos nos animais sociais, ele é muito importante porque ele tem um impacto na ligação entre os membros. Porque quanto mais eles brincam entre si, maior é o reforço que eles têm enquanto grupo, enquanto unidade. Facilita com que os indivíduos se sintam pertencentes àquele grupo e eles consigam lidar melhor com os desafios e diminui a tensão dentro do grupo. Então é uma coisa muito importante que os indivíduos brinquem. De acordo com a teoria de ampliar e construir as emoções positivas da Barbara Fredrickson, as expressões lúdicas, essas brincadeiras, né, por exemplo, podem contribuir para o desenvolvimento de uma gama de habilidades que são centrais para que os indivíduos consigam viver dentro de grupos sociais, incluindo habilidades sociocognitivas. Vale reforçar que sobre a teoria de ampliar e construir, nós já temos o nosso vídeo anterior na qual nós estávamos falando sobre a alegria nos animais. Depois confere lá também que ele é bem legal esse vídeo.
É importante ressaltar que em várias espécies, né, principalmente de carnívoros e de primatas, essa exibição dessa face, né, de mostrar os dentes, ela não se restringe somente a um contexto de brincadeira, mas ela de brincadeira especificamente, né? Mas outros contextos amigáveis, elas também podem ser exibidas. Os sorrisos em nós humanos também podem desempenhar algumas das funções que nós temos para gerenciar a nossa hierarquia, nossas dinâmicas com os outros membros do grupo. Para quem nós sorrimos com intenção, mas não aqueles sorrisos que são espontâneos, geralmente esses sorrisos não espontâneos estão associados às relações hierárquicas em nós humanos. E vamos entrar um pouco mais nessas características do riso. Rir, ele não é o ato de você falar, né, vocalizar, hahaha. Essa é uma proposição que pode ser testada num experimento bem simples. Quando você é solicitado a rir, cerca de metade das pessoas que são solicitadas dizem que não podem rir. Ou até elas podem ter uma imitação pobre de uma risada. Né? Você pode experimentar aí na sua casa. Ria, veja se você consegue rir. E como sai esse riso. O estímulo essencial para o riso não é uma piada ou uma tentativa formal de humor, mas outra pessoa, a presença de outra pessoa, a relação com outra pessoa. A sociabilidade do riso é algo muito notável. Diários de riso de estudantes, né, na qual os estudantes vão anotar porque as razões de quais momentos que eles riem, revelam que o riso é 30 vezes mais frequente em situações sociais do que em situações das quais as pessoas estavam solitárias, sozinhas. A mídia, né, de televisão, da internet, de rádio, ou simplesmente você responder mentalmente a alguém na sua cabeça são fontes de estimulação social. E essas todas formas podem levar a pessoa a ter um riso espontâneo. Mas quando alguém está completamente sozinho, sem nenhuma mídia, sem nenhum texto, sem nenhum livro, sem nada, nem mesmo pensar em alguém, risos praticamente desaparecem. Estudos de casos clínicos também fornecem mais evidências para isso. O riso e outras vocalizações emocionais não verbais são preservadas em pacientes que têm danos bilaterais em áreas motoras que são relacionadas à fala, né, do cérebro. Dessa maneira, essas pessoas elas seriam incapazes de falar ou de vocalizar voluntariamente, mas mesmo assim essas pessoas conseguem rir. Embora alguns indivíduos possam produzir risos voluntários que sejam convincentes, rir e falar envolvem diferentes mecanismos neurológicos, com o riso estando sob um controle voluntário muito mais fraco se comparado com o ato de falar. É muito menos provável que você consiga controlar o seu riso se comparado com como você controla a sua fala. Em nós, seres humanos, nós relutamos em reconhecer que, por vezes, nós também somos animais, né, digamos assim, de manada, né, que temos reações irracionais e que nós também somos movidos por instintos inconscientes e a gente age de acordo com a nossa espécie. Durante o momento, né, durante as conversas que nós temos, a maioria das risadas elas são produzidas de maneira espontânea. Ou seja, elas não têm a intenção de rir, né? Nós não estamos propositalmente rindo. E muitas das vezes essa risada ela é uma resposta contagiosa quando as pessoas ouvem outras pessoas rindo. Seja numa pequena conversa, né, de uma dia de você com mais uma pessoa, ou numa grande audiência de teatro, o riso, ele estimula o riso. Em um estudo de tempo de reação, né, o quanto que a pessoa demora para rir, quando os indivíduos foram convidados a rirem, a latência, né, o tempo de demora para as pessoas conseguirem rir, era numa média de 2,1 segundos. E foi mais do que o dobro do que para as pessoas conseguirem falar, né, o ha-ha-ha, que é 0,9, né, segundos, que é essa risada mais natural e espontânea. Isso é evidência de que o riso ele não é uma fala e ele envolve diferentes mecanismos de produção para poderem ser exibidos. O riso ele tem uma estrutura acústica e rítmica, ela que a gente chama de estereotipada, ou seja, ela segue certos padrões.
ela tem uma variabilidade, mas ela não muda tanto assim. A tendência central em torno da qual essas variações ocorrem, elas estão relacionadas a contextos sociais e também emocionais da pessoa. E essa estrutura profunda do riso, ela deve existir, porque senão nós não conseguiríamos identificar essa estrutura que a gente fala profunda, que é a forma do riso ser muito parecida apenas com leves variações. Isso teria que existir, porque senão nós, enquanto espécie, não conseguiríamos identificar que aquela outra pessoa está rindo. Mas em nós humanos, independente de qual é o idioma que a pessoa fala, se a pessoa estiver rindo, provavelmente, com quase certeza, você vai conseguir entender que aquilo é um riso. E que aquilo normalmente vai estar relacionado a uma expressão vocal positiva, mesmo por mais diferentes que sejam aquele idioma ou aquela cultura. Então essa estereotipia do riso, que é essa padronização do riso na nossa espécie, ela é em parte o resultado de restrições neuromusculares associadas ao cérebro e aos músculos da nossa região, da aparelho vocal, que torna difícil para as pessoas rirem de outra maneira que não essa maneira normal. Então, por exemplo, a pessoa for ha, isso soa de uma maneira muito artificial. E essas vocalizações, elas acabam soando muito anormais. O riso de nós hominídeos, ele é mais facilmente despertado e provocado quando há uma estimulação física. Conforme descrito por The Wall, fazer cócegas num chimpanzé juvenil é muito parecido com fazer cócegas numa criança. O macaco, eles têm os mesmos pontos sensíveis às cócegas do que nós, seres humanos, que são as axilas, aqui na região de lado, na barriga, que ele também vai rir se estimulado nessas regiões. O macaco, no caso do chimpanzé, ele vai abrir a boca, vai ter os lábios relaxados, vai ficar ofegante audivelmente, num ritmo semelhante de inalação e exalação que se assemelha ao riso humano. E esse contexto de estimulação física, ele tem uma longa história evolutiva, porque a conexão entre as cócegas e o som do riso também foi relatada por Panksepp no seu trabalho pioneiro nos ratos, que tornou as emoções animais um tópico muito mais discutido, que os ratos também produzem sons ultrassônicos parecidos com o de uma risada humana. O riso, ele tem intrigado os filósofos por mais de 2 milênios, mas só mais hoje em dia, bem mais recentemente, a ciência passou a desvendar os mecanismos psicológicos, etológicos e neurais em humanos e em outros animais. E há um consenso crescente de diferentes campos de pesquisa de que o riso, ele é um comportamento multifacetado e que ele não está exclusivamente relacionado à expressão de humor ou de felicidade. Enquanto a tradição filosófica normalmente liga o riso ao senso de humor, nem todo riso é sobre piadas. E não devemos ignorar as funções sociais desse comportamento em relação aos vínculos sociais e também ao ato de brincar. Vamos entrar agora no fato de que o riso pontua a fala. O que determina onde você ri no fluxo da sua fala? Você já pensou nisso? Embora a conversa ela esteja cheia de risadas, as risadas elas não ocorrem de maneira aleatória durante a sua conversa. A colocação, o momento em que você ri na sua fala é semelhante a quando você pontua uma frase. E isso é chamado de efeito de pontuação. O riso, ele geralmente ocorre antes ou depois de alguma declaração ou de alguma pergunta completa. E raramente o riso interrompe a estrutura da frase. Primeiro você fala, depois você ri. Ou você ri primeiro e depois você fala. Raramente as pessoas começam a rir no meio da fala. Não que isso não possa acontecer, mas em situações mais atípicas, quando a pessoa está numa crise de riso, e quando esse riso, então, ele interrompe frases, esse riso fala, essa forma híbrida de discurso, ela é uma tentativa, geralmente, de dar uma temperada, em circunstâncias talvez mais embaraçosas, e quando esse riso está no meio da frase, muitas das vezes ele está mais associado a situações de que a pessoa está mais voluntariamente controlando a sua fala, para tentar amenizar alguma situação vergonhosa, vexatória.
Mas também aqueles casos que a pessoa não tem controle mais, ela não consegue falar porque ela está tendo uma crise de riso. Isso também pode acontecer. A pontuação de fala, ela é um fenômeno neurolinguístico que demonstra o domínio da fala sobre o riso e que a fala ela tem acesso prioritário ao aparelho vocal que é compartilhado. Afinal de contas, a mesma estrutura vocal usada para o riso é usada para a fala. Mas a fala, ela tem prioridade de acesso ao aparelho vocal. Então, por isso, primeiro falamos, depois rimos. Exceto em situações atípicas. Mas se você está cético em relação a esse efeito de pontuação do riso, procure as situações nas suas próprias conversas e considere as situações na qual você ri. Por exemplo, aqui uma outra coisa interessante que talvez você não tenha pensado. Você respira enquanto fala? A colocação da respiração ela é determinada automaticamente. Ou você consegue escolher quando você respira? Consistente com a descoberta do riso, de que o riso vem depois da fala, a respiração ela também estrutura a fala. E normalmente nós respiramos depois que falamos. A menos que a gente tenha um treinamento e já tenhamos um desenvolvimento maior do controle do aparelho vocal. Isso também é uma forma de demonstrar que a fala tem prioridade de acesso ao aparelho vocal. O riso, seja ele humano ou animal, é mais que uma mera resposta a algo engraçado. Ele é um fio que conecta indivíduos, fortalece laços sociais e até promove a saúde e o bem-estar também. Afinal de contas, a gente se sente muito melhor, mais leve, mais tranquilo quando a gente ri. Então, quando nós estudamos o riso em outras espécies, nós percebemos que ele é uma linguagem ancestral que transcende as barreiras entre as espécies e ela acaba sendo, de certa maneira, uma ponte para a gente entender o passado e o presente. A próxima vez que você ri, então você deve se lembrar que você está participando de uma tradição, digamos assim, um aspecto evolutivo, um traço evolutivo que começou há milhões de anos atrás e que vem ecoando por meio das gerações, espécies e continentes. Rir não faz apenas nós nos sentirmos bem, mas ela nos lembra que, em essência, nós também somos parte de uma grande rede de vida e de conexão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar indicado aqui o vídeo anterior dessa série, na qual nós falamos um pouquinho mais sobre as origens do riso, os aspectos evolutivos e a sua expressão em outras espécies. Vejo vocês nesse outro vídeo e até mais!